agora rumo à esplanada, né? Já pegamos os ônibus, né? Descemos ali em Salvador, quando a gente saiu de São Paulo, né? Por aeroporto, Salvador, Bahia. Aí agora eu vou em Esplanada Bahia, fazer a obra lá, passar uma semana lá com a minha família fazendo a obra do Senhor, glória a Deus. Depois vamos em Santa Mara, ver a minha sogra fazer a obra lá em Santa Mara. Depois a gente vai em Salvador, ficar uns dias lá em Salvador e fazer a obra em Salvador, né? E é isso que Deus quer, fazer o ID, prega o meu evangelho a toda criatura, os que crêem serão salvos e aqueles que não crêem já estão condenados. Aí o Senhor me deu uma ordem para você, crente, vai fazer a obra do Senhor, sai do seu acomodismo, né? Saia. Às vezes as pessoas se encontram muito acomodadas. Deus manda ir até cidade, até país ou até nação para ir fazer a obra dele, mas muito não entende trabalhar de Deus, muito não entende trabalhar do Senhor e pensa que está indo por ir, né, para passear. Não, quando a gente sai de uma cidade para outra é porque o próprio Deus leva para fazer a obra, né? Então tem 3 anos, né, que depois que eu fui para São Paulo, não retornei, só que Deus preparou esse momento, essa hora, para a gente vir aqui até da Bahia fazer a obra em 3 lugares aqui em Salvador, Bahia, em Santa Maria e Esplanada. Né, estamos aqui, eu, o presbítero Gabriel, já dei no ônibus, em rumos à Esplanada. Então Deus nos trouxe aqui na Bahia para tocar fogo na seara do Filisteu, né? Para tocar fogo na seara do Filisteus e resgatar a alma e salvar a alma para Cristo. Então quando Deus mandar você fazer um ID, você vá. Não importa quanto é o preço da passagem, não importa quanto é, aonde é Deus que vai te guiar e Ele vai preparar tudo para você ir e voltar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse é o recado do Senhor. Não seja Jonas. Deus disse, Jonas vá para Nínive. Jonas foi para Tarsis, né? Porque ele não queria fazer a vontade do Senhor. Era um Jonas fujão. Deus disse, vá Jonas a Nínive, pregue a minha palavra ao povo de Ninivita. Só que Jonas, com a sua rebeldia, disse que ele comprou a passagem dele e foi para Tarsis. E lá se escondeu dentro daquele navio, só com os olhos de Deus. Deus tem 7 olhos como chama de fogo, que contempla os banhos maus, que vê o que está oculto e no escondido, e traz à luz aquilo que está na escuridão, né? Então Jonas, Deus viu Jonas lá naquele navio. Jonas estava ali dormindo, né? Enquanto os marinheiros estavam ali, né, preocupados com aquele navio que ia afogar por causa de Jonas, tudo por causa de Jonas. Então, meus irmãos, o que acontece? Os irmãos conhecem essa história, né, de Jonas? Então Jonas, ele queria se esconder de Deus, mas de Deus ninguém se esconde. Então Deus falou a Jonas, vai até Nínive, prega contra ela, para que haja arrependimento. Se não haver arrependimento, eu destruirei Nínive. Só que Jonas aqui, ele tinha raiva do povo de Nínive, que era um povo perverso, maligno e mau. Então Jonas queria que Deus matasse os ninivitas, só que Deus não tem prazer de matar o ímpio. O prazer de Deus é salvar o ímpio, que o ímpio se arrependa dos seus pecados, dos seus maus caminhos, das suas más obras e volte para o Senhor. Só que Jonas não pensou assim. Jonas, ele teve mais amor, né? Teve mais amor à boboeira. Quando Deus, né, viu Jonas ali na boboeira, Jonas queria fresca, Jonas queria algo para poder ficar debaixo de uma sombra. E quando Deus matou a boboeira, né, Jonas sentiu, né, por causa de uma árvore, uma pé de planta que Deus matou, né? Mas Jonas não sentiu quando Deus falou para ele ir a Nínive, pregou a palavra de Deus, né? Mas o desejo de Jonas era que Deus matasse os ninivitas. Então Jonas foi se esconder naquele navio, não quis fazer a obra de Deus. Mas Deus foi lá, deu um chacoalho naquele navio, aleluia. Então o navio balançou para lá e para cá, e os marinheiros começaram, né, a clamar, né? E aí viu aquele dormioco, Jonas dormioco, né, lá no navio, no porão do navio, enquanto os marinheiros, seu barco estava a ponto de naufragar, Jonas estava escondido lá dentro do navio. E o marinheiro viu ele lá e disse para Jonas, né, o que é que tu tem, dormioco? Levanta, não está vendo que a gente vai perecer? Né? De onde vem? Que povo é teu? Aí Jonas disse, né, eu sou hebreu e sirvo ao Deus do céu que fez o mar e a terra e a seca.
né? E por isso veio a ti essa tempestade por causa de mim. Então lança-me ao mar, né? E o mar se aquietará. Então, né? O marinheiro não pensou duas vezes, lançou Jonas no mar. Deus preparou, né? Deus preparou a boca do peixe para levar Jonas até Nínive, né? Porque quem não vai por amor vai por a dor. E assim Deus, né? Ele fez com Jonas, né? Preparou o veículo do Jonas. E o veículo de Jonas foi, né? A baleia, né? A boca do peixe. Porque quando Deus manda, né? Até o diabo tem que obedecer. Então o que aconteceu foi isso. Então quando você não vai fazer a obra de Deus, né? Deus começa a soprar. Deus começa a chacoalhar. Deus começa a tocar, né? Na família, né? Deus começa a tocar para poder você se despertar. Então, né? Eu não sou Jonas, por isso eu saí de São Paulo e vim para a Bahia fazer a obra do Senhor, o ir de Deus, né? Não é fácil você viajar, né? Hoje já tem avião, você pode viajar, chegar pertinho, chegar mais rápido, né? Aonde Deus quer que você chegue, né? Então assim está aí o presbítero Gabriel, né? Fazendo o ir do Senhor aqui nas terras da Bahia, né? Para a glória de Jesus. E nós não se manda, quem manda de nós não se manda, quem manda de nós é Deus. Então você levante, se levante. Aí você diz, eu vou lá para a Bahia, eu vou lá para Santa Amaro, vou sair da minha cidade para ir para outra cidade fazer a obra? Sim, se Deus mandou, Ele garante, tu tem que ir. Deus vai preparar a passagem, Deus vai preparar o dia e a hora, Deus vai preparar o avião, Deus vai preparar até a barriga do peixe, se for preciso. Mas você vai, de um jeito ou de outro, você vai fazer a vontade do Senhor, né? Então, quando Deus manda, Deus garante. A irmã vai ter levante, o inimigo vai se levantar. Ele vai se levantar, ele tem duas funções, né? Uma é se levantar e a outra é para cair, né? Porque se Deus manda, tá mandado. E quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Então é melhor você obedecer a Deus do que ao homem. Então vai fazer a vontade do Senhor. Então tá aqui o presbítero Gabriel, a missionária Denise. Saímos, né? Hoje, né? Chegamos aqui na Bahia, era 8h30. Descemos em Salvador. Agora pegamos o ônibus, aqui estamos para a Esplanada. Depois de Esplanada a gente, daqui uma semana vamos voltar para Santa Amaro. Depois de Santa Amaro, depois de uma semana vamos voltar para a Bahia. E assim a gente vai ficar aqui, pelas terras da Bahia, fazendo a obra do Senhor. Então Deus está mandando você dizer, desperta tu que dorme entre os mortos, e o Senhor Jesus lhe esclarecerá. Porque a terra da Bahia está perecendo e precisa das suas orações, precisa que você vai fazer o ID e a obra de Deus. Porque os irmãos precisam de ajuda, né? Para você fazer a obra do Senhor. Quando Deus manda, Ele garante. Então vai fazer a obra do Senhor, porque senão Deus vai chacoalhar, vai abalar o céu e a terra, mas você vai fazer a obra de Deus, viu? Então tá aí o recado de papai. Não seja Jonas, porque Jonas pereceu, né? A ponto de Jonas orar ao Senhor e dizer que lá dentro da baleia é como se fosse o inferno, né? Então, porque ele foi para lá, porque ele não quis ir a Nínive pregoar, né? E disse que quando Jonas chegou até a Nínive, começou a pregoar para ver arrependimento daquele povo, imediatamente o rei de Nínive e os ninivitas se arrependeram e Deus salvou, né? Todos, até os animais jejuaram, né? Então Deus não tem prazer de matar. O prazer de Deus é fazer viver, porque o Senhor disse que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Quem é o ímpio, irmã Denise? É o pecador que não se arrepende. Esses são os ímpios da terra, né, que continua nas suas práticas de pecado. Irmã Denise, mas os crentes não pecam. Os crentes são pecador arrependido, que não pratica mais o que praticava. Então tem muito ímpio que anda na prática da impiedade, nas suas práticas de pecado, e Deus quer que você vá pregar para ele, para ver se ele se arrepende, para que haja misericórdia do Senhor. Porque quando há misericórdia, quando há arrependimento, há misericórdia, né? Deus é misericordioso, né? E Deus perdoa os pecados daqueles que se arrependem, né? Então, você, meu irmão, minha irmã, que está aí em São Paulo, aqui em Salvador, onde você estiver, vá fazer a obra do Senhor. Está passando frio aí em São Paulo? Mas vá assim mesmo lá fazer a obra de Deus. As igrejas estão vazias, por causa do frio? É por causa do frio? Aí Jesus volta, você está aí, né, nos seus cobertores, não vou para o culto hoje não, porque aqui em São Paulo está frio, né? Mas você vai fazer a obra de Deus. Jesus está voltando, Jesus está voltando. E o que é que você já fez para Jesus? Né? Você fez muito pouco ainda para Jesus. Jesus disse na sua palavra que a árvore que não dá fruto é cortada e lançada fora. Você quer ser lançado fora? Né? Se você não quer ser lançado fora, você vai fazer a vontade de Deus. Esse é o recado de papai para você nessa tarde, né? Então é melhor a gente obedecer do que sacrificar, né? O que foi que Deus falou para Saul, né? Que ele não tinha prazer, né, no sacrifício, mas sim na obediência.
que execute a palavra de Deus, porque a palavra de Deus para mim e para você é uma ordem, né? Então tá aí o recado do papai. Então a irmã Denise está aqui, indo diretamente para a Esplanada agora, né? Vou ficar lá uma semana fazendo a obra naquela cidade, né? Até a minha terra natal. Depois voltarei para a Bahia, né? E depois vou ao Santo Amaro fazer a obra do Senhor, porque esse lugar são carentes, né? Da obra de Deus, né? Então nós temos que ir lá orar, pregar a palavra de Deus, ganhar alma para o Senhor, né? E a vitória é do povo de Deus. Deus continua abençoando a todos nessa tarde. Em nome de Jesus. Pai do Senhor Jesus.